Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 22/10, nós vamos meditar de Mateus, do capítulo 20 ao capítulo 22. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. A parábola dos trabalhadores da vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu na madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhe: Ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª, da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora do 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Respondeu-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: Ide também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindo a hora do 10ª, recebeu cada um 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberia mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, contudo igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondeu e disse-lhe a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu, vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque assim muitos são chamados e poucos os escolhidos. Jesus ainda outra vez vai predizer a sua morte e a sua ressurreição. Então, nós já vimos aqui, né? Com frequência, Jesus está trazendo isso para os discípulos. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subiremos a Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e escribas. Eles o condenarão à morte. E os entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao 3º dia ressurgirá. E aí, diante disso, chegou a ele uma mulher. Era a mulher de Zebedeu, com seus filhos. Sabe a primeira coisa que ela fez? Adorou a Jesus e pede-lhe um favor. Perguntou ele: Que queres? E ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assente, uma à direita e outra à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedir. Pois vós bebeis o cálice que eu estou para beber? E respondeu: Podemos. Então lhe disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado pelo meu Pai. Eu acho tão interessante essa mulher de Zebedeu. Muitos a recriminam, mas eu particularmente penso que toda mãe devia ter essa audácia, né? Essa ousadia de pedir ao Senhor que os filhos dela estejam junto a Ele, né? Ela foi, com certeza, né? Ela quis que os filhos dela nunca se afastassem do Senhor Jesus e que quando chegasse o reino dele, eles estivessem uma à direita e outra à esquerda. Sabe por quê? Porque ela sabia que era o melhor
melhor lugar que os filhos dela poderiam estar, né? Audaciosa, ousada, porque essa mulher, ela era aquela que acompanhava os filhos, ela conhecia Jesus, né? Tanto é que ela se achega a Jesus e o adora. Então ela sabia quem era Jesus e lhe pede um favor, né? Então essa mulher, era aquela mãe que não só estimulava os filhos a ser seguidores, discípulos de Jesus, como também os acompanhavam, né? E aí nós vamos ver a cura de 2 cegos de Jericó, tá no versículo 29. O 30 diz que eles estavam assentados à beira do caminho. E quando ouviu que Jesus passava, eles clamaram: Senhor, Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de nós. A multidão o repreendia, né, para que ele se calasse. Eles, porém, gritavam cada vez mais alto: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando, Jesus os chamou e perguntou: que queres que eu vos faça? E eles responderam: Senhor, que nos abra os olhos. E condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a visão e passaram a seguir a Jesus, né? E no capítulo 21, nós vamos ter a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Os católicos comemoram o Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos é em menção a esse momento aqui na Bíblia, quando se aproximava de Jerusalém e chegando a Betfagé, o Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos dizendo: ide à aldeia que está diante de vós e lá achareis um jumento e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-me. E se alguém vos disser alguma coisa, responda que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Sabe quem foi esse profeta? Zacarias, está lá em Zacarias 9:9. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxe o jumento e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvore e espalhavam-o pela estrada. E a multidão, tanto os que precediam como os que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntou: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia, né? E aí nós vamos ter um momento que Jesus chega no templo, encontra o templo totalmente desvirtuado da sua função. Começaram a fazer uma feira dentro do templo, né? Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos dali que vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, transformais em covil de salteadores, né? E aí Jesus vai efetuar novas curas, né, no templo. E nós vamos ver que ele vai falar também aqui uma parábola, né? Usando a questão de uma árvore que é a figueira. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, ele teve fome e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça frutos em ti. E a figueira secou-se imediatamente. E aí nós vamos ver, vendo isso, os discípulos admiraram e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade eu vos digo, que se tiverdes fé e não duvidar, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disseste: erga-te, lança-te no mar, isso sucederá.
né? Então nós estamos vendo que também Jesus falou sobre essa questão da fé, né? Do uso da fé. Lá ele usa a questão do grão de mostarda lá em Mateus 17. E aí nós vamos ver a autoridade de Jesus e o batismo de João. Olha só, tendo Jesus chegado ao templo e estando ensinando acerca deles, principais dos sacerdotes, os anciões do povo, perguntaram com que autoridade faz estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Jesus lhe respondeu, eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Da onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissesse que era do céu, ele nos dirá então, por que não acreditaste nele? Se dissermos dos homens, e para temer ao povo, porque todos consideravam João um verdadeiro profeta. Então responderam, não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade eu faço essas coisas, né? E aí nós vamos ver agora uma parábola falando sobre 2 filhos. Olha só, o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha? E ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este disse, não quero. E depois esse filho se arrependeu e terminou indo. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram o segundo. Declarou Jesus, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precederão no reino de Deus. Porque João veio a vós, outros no caminho da justiça, e não acreditaste nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele, né? E aí nós vamos ver a parábola do lavrador mau, que aqui, claro, ele está culminando, dando referência sobre a morte do próprio Jesus, né? Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a, né? E construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber o fruto que lhe tocava. Os lavradores, agarrando os servos, espancaram um a um, mataram e ao outro apredesaram. Enviou outros 2 servos, a mesma sorte esses tiveram. Então ele enviou o próprio filho. Olha só que interessante essa parábola, né? Esses servos enviados anteriormente, né? Quem era? Os profetas, os patriarcas, os profetas. E por último, ele envia o próprio filho. De quem ele está falando? De Jesus. Os lavradores, vendo o filho, disse assim, este é o herdeiro? Ora, vamos, matemo-los. Apoderaram-se, né? Mataram ele, querendo a herança. E aí nós vamos ver que Jesus, ele vai falar a respeito disso. E por fim, no capítulo 22, ele vai falar sobre a parábola das bodas, né? As bodas do Cordeiro, que também vai ser tratada lá em Apocalipse 19, 7. De novo, entrou Jesus para falar por parábolas e disse, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho, né? Então, mais uma vez, ele falando do seu filho, né? Aqui. Então enviou o seu servo a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos e dizendo aos convidados, eis que preparei um banquete, os meus bois cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Porém eles não se importaram e foram um para o campo e outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviou suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Então disse aos servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide,
Pois nas encruzilhadas, nos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrar, né? E saindo aqueles servos pela estrada, reuniram todos que encontraram, maus, bons, na sala do banquete ficou repleta de convidados, né? Então, da mesma forma aqui, muitos foram convidados de honra, né? Para o banquete. E aí estamos falando do judeu, né? O Senhor Jesus, ele veio para os seus e os seus não o receberam, né? Mas ele deu oportunidade a outros, né? Chamados de gentios, englobou eu e você. E a palavra diz aqui que saindo aqueles servos, né, que aqui é a figura do Espírito Santo, é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, saiu a encontrar bons, maus e convidou todos para o banquete, não é? E aí nós podemos ver que quando o rei entra na sala do banquete, ele percebe que há um homem que não trajava as vestes nupciais. Amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? E ele se emudeceu. Aqui nós podemos ver, né, que o Senhor, ele nos chama como estamos, mas é necessário que haja uma transformação. Esse indivíduo aqui chegou como ele estava, mas decidiu ficar como estava, não trocou as vestes pelas vestes nupcial que era necessário para usar no banquete, né? E aí nós vamos ver que ele ignorou isso e o rei ordena ao servente: amarrai-o os pés e a mão e lançai-o fora, nas trevas, onde ali haverá choro e ranger de dente, porque muitos são chamados, porém poucos escolhidos, né? Então já vimos a respeito disso também lá em Mateus 8. E aí nós vamos ver Jesus falando a respeito da ressurreição, né? Combatendo ensinos dos saduceus aqui. Ele vai falar sobre o grande mandamento, né? Do 34, este é o grande primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está no versículo 39. No 40 ele diz: destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas, né? Reunidos os fariseus interrogaram Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Respondeu-lhe a eles: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos vossos pés. Se Davi, pois, lhe chama de Senhor, como é que ele é o seu filho? E ninguém lhe podia responder a palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia, fazendo-lhe perguntas. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.